Para quem não conhece, esse é o Atos. Meu sobrinho, filho da Edna e do Godeci. Amém. Vamos orar por ele? Amém. Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do Alisson, Senhor, na tua presença agora, de uma forma muito especial. Que ele receba do Senhor, ó Deus, que o teu Santo Espírito flua na vida dele, no coração dele, com a palavra, Senhor, que vem do teu coração, para o coração da tua igreja. Usa com poder, com graça, com autoridade, com discernimento, com, ó Deus, com a revelação do teu Espírito. Toma nas tuas mãos, Senhor, e faça a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado a todos por terem vindo. Espero sim que vocês não vieram escutar o que eu tenho para falar, mas o que Deus me deu para compartilhar com vocês. Né? Mas quero só começar falando que quando Ele me chamou para fazer isso, para ensinar, para falar em frente de pessoas, né? Eu não duvidei disso, mas eu falei assim, como que é possível isso, Senhor? Tanto o meu português quanto o meu inglês está complicado, está desse jeito que vocês estão ouvindo. Eu falei, como que isso vai passar a ser? Como que isso vai ser cumprido, né? E depois de um tempo de eu perguntar a ele, de orar e tentar entender, né, como que isso ia fazer, ele me deu uma passagem que fala em Filipenses 2, versículo 13, que fala que é ele que trabalha em nós, para que a vontade dele seja feita na nossa vida, né? Então não é o nosso trabalho. Se ele falou, está falado. O jeito que Deus tem para fazer as coisas é muito diferente do nosso jeito. O pensamento dele não é o mesmo nosso pensamento, né? E parece que ele não chama aqueles que são qualificados, mas ele qualifica os que são chamados, né? É isso que eu tinha falado com ele. Fala assim, eu não sou qualificado para fazer isso. Nunca falei em frente de gente, né? Ainda mais em língua diferente, ou inglês, ou tanto português, né? Então, eu falo isso porque às vezes Deus tem falado com você também para fazer algo que é diferente do que aquilo que você está fazendo, já pôs um desejo no seu coração, mas esse algo é maior do que você. E é assim que você sabe que é de Deus. Ele nunca vai te chamar para fazer algo que é inferior ao mesmo nível da sua qualificação, entende? Mas se Ele está falando, já pôs esse desejo no seu coração, Ele também está esperando uma resposta de você, entende? Porque muitas vezes, mesmo no ministério, mesmo que a gente é pastor ou apóstolo, o que for, né? A gente pensa que a gente já chegou ao lugar que Deus quer que a gente chegue. Mas dentro do coração a gente sabe que Ele está chamando a gente para algo mais. Que talvez não tenha nada a ver com aquilo que a gente fez o resto da vida. É algo novo, né? Saiba que se esse alguém for você, Ele está esperando uma resposta ainda. Ok? Amém? Amém. Amém, amém. Então, a última vez que eu estive aqui, em 2023, quando eu fui embora, cheguei no avião. Dentro do avião, o Senhor falou uma coisa comigo. Ele falou, Alisson, você nunca mais vai vir ao Brasil como você vinha antes, somente por lazer, somente por férias. Eu sempre vou ter um propósito para você vir a essa nação. Né? Eu falei, ok, Senhor, tá bom. Isaías 55, versículo 11, diz que nenhuma palavra do Senhor volta para ele vazia, né? Volta para ele sem ser concretizado, sem ter nenhum resultado, né? Mas nem sempre o que ele fala vem como a gente pensa ou espera. Né? Muitas vezes tem obstáculos, muitas batalhas, e a gente às vezes pode até pensar que não é de Deus e desistir. A vida de Paulo foi um bom exemplo de fé sob pressão. Né? Ele fez aquilo que Jesus mandou ele fazer, ensinar, pregar, mas onde quer que ele ia, parecia que tinha sempre algo errado, sempre estava errado. Né? Ele era jogado na cadeia, dava chicote nele, chicoteado, houve naufrágios, como diz, houve picadas de serpente, não é? Foi preso várias vezes, perseguido de morte, mas nem por isso ele deixou de ter fé, de fazer aquilo que Deus mandou para ele fazer. Né? Dessa vez para eu vir para cá, foi quase, houve uma batalha com certeza. Né? Em 2024 eu era suposto vir aqui com um outro amigo meu apóstolo, um pastor, mas não deu certo. Depois de 2 tentativas a gente não conseguiu vir. No ano passado ele acabou falecendo. Dessa vez
depois de 4 meses tentando renovar meu passaporte brasileiro, que tinha sido aprovado, quando chegou na minha casa, um dia antes de eu vir para cá, estava negado, por algum motivo, a gente não sabe por quê. Então, como que a gente explica isso? Depois de 4 meses, foi aprovado, chegou negado, né? Então, a minha família e eu, a gente era para sair no dia seguinte. Eles vieram para o Brasil, mas eu fiquei lá nos Estados Unidos. Então, eu falei com Deus assim, né? Olha, só um milagre agora, né, para acontecer. Como que eu vou para lá? E muito esforço, muita coisa que a minha esposa fez, e a gente também teve um despachante, né, um rapaz que ajudou a gente a fazer esse visto, porque a papelada é muito grande. E ele sabia fazer esse milhão. Então a gente pagou o cara, ajudou, mesmo assim deu errado. Então eu falei com Deus assim, olha, agora é só um milagre para eu ir para o Brasil, né? Porque como que eu vou conseguir uma coisa que a gente não conseguiu em 4 meses, em um dia, ou 2, ou em uma semana, né? Então minha esposa falou, por que você não vai para Chicago, que é um estado que fica a 7 horas de onde eu moro, e vai lá para o consulado brasileiro e vê se você pode falar com alguém. Eu falei, ok, eu vou. Mas esses lugares você tem que ter hora marcada, né? Então no consulado com eles não te deixam entrar sem ter uma hora marcada com eles. Eu não tinha hora marcada e também era um sábado, eles fecham no final de semana. Então, eles já tinham ido para o Brasil, minha família para cá, e eu fiquei em casa e eu estava indo para o Chicago no dia seguinte. E estão pensando comigo, não, Deus, eu preciso da tua graça, né? Do teu milagre, do teu favor para conseguir esse passaporte. Então eu aprendi que quando a gente precisa de alguma coisa de Deus, qualquer coisa que a gente está precisando, qualquer situação, circunstância difícil que a gente está passando, a gente deve procurar na palavra de Deus o que Ele fala sobre isso. Qual promessa que Ele te dá sobre isso que você está passando, né? Então eu comecei a procurar versículos que tem a ver com a graça de Deus. E eu encontrei um que tinha exatamente a ver com aquilo que eu estava precisando. Foi Daniel 1, versículo 9. Ele diz assim, ora, Deus concedeu a Daniel graça e compaixão aos olhos do chefe dos oficiais. Isso que eu precisava como oficial do consulado brasileiro. Eu precisava de graça agora. Né? Não precisava de mais nada. Então, quando achei esse versículo, eu falei, esse é para mim, eu tomo posse, né? Então, outro versículo que veio para mim foi Neemias 8, versículo 10, que diz assim, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. Então, o que Deus está falando? Se você notou aqui, a alegria está escrita antes da força. Deus está falando para nós nos alegrarmos no Senhor, alegrar naquilo que Ele tem para falar sobre as nossas circunstâncias, os nossos problemas, as promessas que Ele tem para a nossa vida, antes mesmo de ver o resultado. Né? Temos que alegrar no Senhor antes de se sentir curado, antes de ver o milagre, antes de ver a situação mudada. Então foi isso que eu comecei a fazer aquela noite antes de eu sair para o consulado brasileiro. Repetição sobre os versículos que eu achei, adoração, oração, né, e louvor. Fiz isso por o tempo que foi preciso até eu sentir paz e sentir que eu realmente ia ter essa graça com o oficial do consulado. Porque se ele fez para Daniel, ele fez para mim. Né? Ele não mostra favoritismo, não tem favoritismo, né? Não mostra. Então ele é o mesmo hoje, ontem, amanhã, o que ele fez para ele, vai fazer para mim também. Fiquei confiando nisso, né? E quando eu cheguei lá, então, em Chicago, depois dirigi, fui para o hotel. Cheguei lá de manhã, no consulado, que abria às 9 da manhã. Cheguei lá, não me deixaram entrar. Foi barrado. Você não pode entrar aqui porque você não tem hora marcada com o pessoal aqui, né? Eu falei, então tá bom. Eu saí, então, andando para o hotel, eu falei com Deus o seguinte, eu lembrei do versículo que ele tinha falado, que eu tinha lido. Marcos 16, 20. Dizem, quantos discípulos foram ensinando, pregando, fazendo a vontade de Deus por toda parte. Jesus foi com eles em espírito, confirmando a palavra que eles pregaram, ensinaram, com milagres e com sinais e maravilhas. Então eu falei com Deus assim, olha Deus, o Senhor me deu uma palavra para eu entregar aqui para o Brasil, para essa noite, né? Se eu não for, como que Jesus vai vir comigo e confirmar essa palavra
com os milagres, sinais e maravilhas que ele disse, né? Mas o Senhor me deu a palavra, eles não me deixaram entrar no consulado, então eu só falei isso com ele, né? Como que Jesus vai vir comigo para fazer isso, para confirmar a palavra dele. Então, andando do consulado até o hotel, eu tinha falado com a minha esposa, falou, olha, não me deixaram entrar, né? Barrado. Então ela falou, ok, tudo bem. Então nisso ela já ligou para o rapaz que tinha ajudado a gente a fazer o passaporte, né? Uns 4 meses. E nisso, antes de eu chegar no hotel, ele me liga e fala assim, olha, tem um número para você ligar dentro do consulado. Então, liga para essa pessoa e explica para ela a sua condição, o que está acontecendo. Eu falei, ok, vou fazer isso. Liguei, falei com a mulher. No momento que ela ligou, ela falou para mim assim, olha, eu estava de saída para o aeroporto agora. Entende? Eu falei, ok, peguei na hora então, né? E expliquei para ela toda a minha situação. Ela falou, demorou, falou que não podia, não sei o quê. Mas depois de um tempo ela falou, olha, me manda para mim os seus papéis, tudo aquilo que você fez os 4 meses antes. Manda um e-mail para mim sobre isso. Eu mandei. Depois ela falou assim, você pode vir aqui às 10 da manhã, no dia seguinte, amanhã? Eu falei, posso, já estou aqui. Né? Então, Deus já estava agindo de uma maneira sobrenatural. Né? Com todo o esforço que minha mulher, minha esposa e o despachante também estavam fazendo por trás. Cheguei lá no dia seguinte e saindo do hotel para o consulado, eu falei com Deus, Deus, olha, eu preciso dessa graça que o Senhor deu para Daniel. Entende? Eu também quero mais uma coisa, não quero que ninguém ali me faça nenhuma pergunta difícil, coisa que eu não sei explicar, entende? Porque é muito papelado, né? Cheguei lá quando eu cheguei lá, a senhora me mandou sentar, pediu todos os meus papéis e ela levou lá para dentro e falou, aguarde, eu já volto. Né? Aguardei por 1 hora, quando ela chegou, ela me deu o passaporte na mão, me deu tudo na mão, sem nenhuma pergunta. Glória a Deus. Então, o que eu quero que vocês saibam é o seguinte, né? Deus trabalha em nosso favor, Ele nos mostra a graça, mas é quando a gente confia na palavra dele, não na palavra dos homens, para o impossível que isso vai acontecer. Então é quando a gente se alegra na palavra dele, se alegramos no Senhor antes de ver o resultado, entende? E isso faz com que a vontade de Deus passe a ser concretizada na sua vida, porque você alinha as suas circunstâncias e a sua vida com a vontade de Deus. Está escrito na palavra dele. Foi isso que eu fiz, então glória a Deus, a gente está aí. Amém. O título que ele deu foi esse aqui. Não deixe que dúvidas e incredulidades roubam o seu milagre. Por que ele me deu esse título? Né? Porque existem muitos ainda no corpo de Cristo, muitos na igreja, que ainda não receberam as bênçãos do milagre que Deus tem para eles, e muitos recebem e acabam perdendo por causa de incredulidade. O que Deus tem a falar sobre isso? Oséias 4, versículo 6 diz o seguinte: o meu povo é destruído por falta de conhecimento da minha lei, onde revelam a minha vontade. Né? O meu povo, isso Deus falou. Então, quem está sendo destruído? Não é o povo que não confia em Deus, não são os incrédulos, é o povo de Deus. Por que eles estão sendo destruídos? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Né? Não é Satanás que está destruindo o povo de Deus. Não é o presidente do Brasil que está destruindo o povo de Deus brasileiro. Não é a economia do Brasil que está destruindo o povo de Deus brasileiro. Mas é porque nós devíamos saber algo que não sabemos. Entende? Que está na palavra dele. Né? Como, por exemplo, se a gente tem uma herança em nosso nome, alguém morre e deixa uma herança no nosso nome, se a gente nunca sabe disso, como é que a gente vai tomar posse dessa herança? Sem saber. Né? A palavra de Deus, existem heranças para a nossa vida que estão escritas lá. Mas se a gente não sabe quais elas são, a gente também não pode ter fé para receber. Porque a fé funciona assim, né? Só funciona quando a gente sabe, quando há conhecimento da palavra de Deus. Só podemos ter fé para aquilo que a gente conhece. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma senhora que recebeu a cura, que eu orei por ela, mas acabou perdendo por causa da incredulidade dela.
Um dia eu conheci uma senhora, uma amiga da minha esposa, e ela tinha problemas no joelho, problemas crônicos, né? Por muitos anos já tinha esse problema. Tinha ido em vários médicos, mas sem sucesso nenhum. Tomava comprimidos, já tomou vários tipos de medicamento, mas nada funcionava e os médicos também não sabiam o que era. Né? Então eu falei com ela, falei assim, olha, de acordo com a Bíblia, em Mateus 8, versículo 17, diz que Jesus já tirou essa dor que a senhora tem no seu corpo, pôs no joelho dele e carregou na cruz. Né? Então se ele fez isso, não faz sentido a senhora ter essa dor, porque ele já nos curou. Né? A senhora quer receber essa cura? Ela falou, quero sim, posso orar para a senhora? Ela falou, pode, porque ela era evangélica também. Então, eu pus a minha mão nela, comecei a orar, comecei a repreender essa dor, essa enfermidade dela no corpo dela, né? Mesmo que os médicos não sabiam o que era, Deus sabe o que é. Mas enquanto eu estava orando para ela, tinha uma unção muito grande ali, né? Às vezes a unção que eu sinto é forte, às vezes é menos forte, é como a eletricidade estivesse passando no meu corpo. Quando eu pus a mão nela e comecei a orar, a unção era forte, né? Então não tinha dúvida nenhuma que ela tinha recebido. Né? Se eu tivesse alguma dúvida por causa da minha oração, essa dúvida já não tinha só por causa da unção forte que estava ali presente. Então depois de orar, eu falei com ela, agora levanta aí, senhora, e faz uma coisa que a senhora não podia fazer. Né? Como é que está o joelho? Faz um agachamento, uma coisa assim. Ela fez e falou, não, está doendo, está do mesmo jeito. Eu falei, não é possível. Está do mesmo jeito, não teve resultado nenhum, não melhorou nada. Ela falou, não, está doendo. Então vamos orar mais uma vez. Eu falei com ela, né? Pus a mão nela, orei, repreendi essa dor em nome de Jesus. E aquela mesma unção forte estava ali presente. Eu falei com ela de novo, faça uma coisa agora. Dê um movimento, dê uma ação nesse joelho. Nada. Entende? Agora, o que a gente faz com uma pessoa desse jeito? É que a gente ora, a gente acredita em cura, você orou a oração de fé, sentiu a unção de Deus ali presente, mas não houve mudança nenhuma, né, no físico, no corpo dela. O que a gente deve fazer é o seguinte, tirar a atenção da pessoa que está nos sintomas e colocar a atenção da pessoa no que a palavra de Deus diz sobre isso. Então foi isso que eu falei com ela. Olha, Jesus diz que quando nós impomos as mãos nos enfermos, né, eles ficarão curados. Esses sinais seguirão aqueles que creem, né? E um dos sinais são esses. Então eu falei, mãos forem postas em você hoje. Deus não mente, Jesus não mente. Então pode ter certeza que você ficará curado. Depois eu falei outra coisa também. Procure versículos na Bíblia que tem a ver com a sua cura, com o seu milagre, aquilo que você está precisando agora. E declare esses versículos durante o dia, da mesma maneira que você toma os seus remédios para dores. Principalmente quando as dores estiverem no máximo. Okay? Declare esses versículos que você procura na Bíblia. Assim como eu fiz um dia antes do consulado. Né? E eu falei com ela, faz isso até a cura ser manifestada por completo. Okay? E eu saí. Né? Acabou ali. Fiquei esperando o testemunho. Porque esse ia ser bom. Mas a maioria, deixa eu ver aqui, só para não perder, a maioria das vezes que eu ministro para pessoas, cura, oro, sei lá, é na rua, né? É no supermercado, na academia, no posto de gasolina, onde quer que for, no trabalho, né? Na casa dos outros, okay? Não é de uma maneira assim, eu não tenho tempo para explicar para elas o processo que deve ser feito depois que a cura é ministrada para elas, até que elas recebem, né, a cura. Então hoje, como eu tenho tempo, eu quero explicar para vocês aqui em detalhe, realmente o que eu falei com ela, para que vocês entendam isso. Né? Porque muitas vezes a cura não vem de imediato, a cura vem gradual. Entende? Isso. Então, 2 Timóteo 3,16 fala assim, toda a escritura é inspirada por Deus, dada por inspiração divina e útil para ensino, repreensão, correção e para instrução na justiça. Isso quer dizer então que Jesus, né, Deus, deixou instruções específicas para a nossa vida, para que a gente possa seguir essas instruções e conseguir o sucesso que a gente está querendo. Né? Só porque um fazendeiro planta uma semente na terra,
não quer dizer que ele vai ter uma colheita. Né? Existe um processo que ele tem que tomar conta daquela semente, do solo, né? De todo o processo que tem que ter. Se tiver bicho na planta, se tiver sei lá o que, tem que pôr remédio, tem que fazer coisa. Né? Mesma coisa acontece com a gente. No momento que a gente ministra cura para alguém, impõe mãos, né? No momento que a gente faz isso, essa pessoa tem que fazer algo para que ela não perca a colheita dela e o resultado. Quando eu falei com essa mulher, com essa senhora, que quando mãos forem impostas nela, ele ficará curado, o que eu realmente falei foi Marcos, capítulo 16, 17 a 18, versículo, né? Que diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Né? Ele não falou que estes talvez ficarão curados. Não, ele deu certeza que se eles crerem, quando mãos forem postas neles, eles sim ficarão curados. Estes são sinais para quem acredita. Ele não disse que esses sinais são só para os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores. É para mim, tanto com você, se você acredita nisso. Muitos falam comigo assim: ah, Lúcio, mas eu já fiz muito isso. Entende? Eu já pus a mão nos enfermos, já orei, oração de fé, mas não funciona. Né? A palavra de Deus sempre funciona. Nós não funcionamos todas as vezes. Né? Às vezes a gente não crê devidamente ou suficientemente. Quando eu comecei a orar para os enfermos, e pôr as mãos, a minha fé não estava na cura dos enfermos. Porque eu, como nunca tinha feito isso, não tinha experiência nenhuma, aprendi sozinho com o Espírito Santo, nas ruas, a minha fé estava somente para aproximar um estranho ou um estranho e pôr as mãos e orar. Era só isso que eu tinha fé. Né? Não estava vendo fé nenhuma, não estava vendo cura nenhuma. Mas nem por isso eu desisti, eu continuei. Quando eu comecei a ser mais ousado, a ter mais confiança em aproximar de estranhos na rua para fazer isso, daí a minha fé passou de aproximar alguém para a cura, para ver a cura. E foi aí que eles começaram a ser curados. Então foi de acordo com a minha fé também. Mas Jesus falou o seguinte assim, ó: estes sinais acompanharão os que crerem, no plural. Isso que ele está falando então. Não depende só da fé de uma pessoa, é da fé dos dois, de quem? De quem está ministrando e de quem precisa receber também. Okay? Porque Mateus 18, 19 diz o seguinte: se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Então, o lado bom é que se dois concordarem, será feito. Mas e se um discordar? Não é? Não foi isso que Deus falou. Não é? Então, o efeito da incredulidade de uma pessoa anula o efeito da fé da outra. Okay? Um dia Jesus estava ministrando na cidade onde ele cresceu. E ele disse que ali ele não pôde fazer nenhum milagres por causa da incredulidade do povo. Né? Não é porque ele não quis fazer nenhum milagre, não pôs. Alguma coisa impediu que ele fizesse milagre. E disse que ele ficou admirado com a incredulidade deles. Por isso que ele saiu e foi ensinando as vilas, né, as outras cidades em redor. Então, Jesus, isso é Marcos capítulo 6 que diz isso. Agora, Jesus teve fé, porque ele estava ministrando para os outros, mas a incredulidade deles impediram, né, deles serem curados, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Foi por isso que ele foi ensinando nas vizinhanças. Agora, olha o contraste de outra história que fala na Bíblia, aqui em Atos capítulo 5. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor. Não havia incredulidade ali, porque falar que eles criam no Senhor. E lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que, ao passar Pedro, pelo menos a sombra dele se projetasse sobre alguns. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, que levavam os seus doentes e os atormentados por espíritos imundos. Todos eram curados. Então a gente vê duas coisas aqui.
A gente vê que o povo cria no Senhor e que todos foram curados. Não é? De quem foi a ideia de trazer os enfermos para a rua? Não foi de Pedro, nem dos outros discípulos, nem dos outros apóstolos. Foi do povo, foi das multidões. Que teve fé que se ao menos eles trouxessem os enfermos para a rua, e quando Pedro passasse, que a sombra dele pelo menos podia ser projetada sobre ele, eles fossem curados. Então, Pedro nunca ministrou para ninguém, ele só passava. Né? Também não foi, então foi a fé do povo nisso que fez eles ficarem curados. Não foi também a sombra de Pedro, né? Porque Pedro não ministrou, não deu palavra nenhuma, mas porque o povo creu. Se ele passasse, a sombra dele passasse sobre eles, eles foram curados. Então, primeiro, em Marcos 1, capítulo 6, Jesus ministrou com fé, mas ninguém foi curado, nenhum milagre foi feito por causa da incredulidade. Pedro, só por passar sem ministrar, todos foram curados. De quem foi a fé dessa cura? O povo confiou nisso. Né? A nossa incredulidade a nossa incredulidade desliga o poder de Deus em nossa vida. Mas a nossa fé é que liga o poder de Deus em nossa vida. Né? Mateus capítulo 9, haviam 2 cegos que haviam seguido Jesus, implorando para que ele podia curar eles da vista. Pelo caminho. Quando Jesus chegou numa casa onde ele estava indo, Jesus olhou para eles e falou o seguinte: vocês creem que eu posso fazer isso? Ele olhou para eles, olharam para Jesus e falou: sim, nós cremos. Então Jesus tocou nos olhos deles e disse: que seja feito conforme, de acordo com a sua fé. E eles foram curados. Por que Jesus falou isso? Porque é de acordo com a sua fé que você vai receber. Essa é uma lição que ele está nos ensinando. Não é de acordo da minha fé, da fé de Jesus, da fé de Pedro. É de acordo com a sua fé que você recebe. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Glória a Deus. Se a incredulidade impediu ele de fazer milagres naquele dia, também impede hoje. Okay? Muitas vezes eu saio para onde eu vou, né? Como eu disse, eu oro para pessoas. Eu aproximei pessoas que precisavam de cura. Como que eu sei que elas precisavam de cura? Porque estava com muleta, estava com o braço enfaixado, o joelho enfaixado, estava mancando. Eu aproximo essa pessoa e falo: desculpa, você está com dor, está sentindo alguma coisa assim? Estou com muita dor, né? Eu falo: alguém já orou por você hoje, mandar essa dor embora? Ela fala: não, eu posso ser o primeiro a fazer isso? Ela fala: não, muito obrigado. Né? Mas eu falo: por quê? Porque não acredito nisso. E eu ainda pergunto: mas você ousa acreditar que se orar alguma coisa vai acontecer? Não, muito obrigado. Fecha a cara e vão embora. Outros dizem: não quero. Porque eu cresci na igreja, algumas coisas aconteceram, eu fiquei ofendido, não quero mais nada a ver com isso. Eu ainda pergunto: mas você ousa acreditar que se orar para você, algo vai acontecer? Eu falo: não, obrigado. Né? Outros falam: não, eu sou ateu, não quero nada a ver com isso. Ok, tudo bem. Às vezes, no mesmo dia, eu aproximo outra pessoa, pergunta a mesma coisa, a senhora está com dor, uma coisa, fator sim, posso orar para a senhora? Elas falam sim, já fecha o olho e levanta as mãos para receber. Quando eu oro para a pessoa, a cura é no instante. Isso quer dizer o quê? Que Deus ama aquela pessoa mais do que as outras? Não. A incredulidade dos outros impediu que eles recebessem. Porque o poder de Deus estava ali presente, assim como estava para a outra. Mas a diferença é que uma quis receber, uma creu e recebeu. Né? Deus não tem pessoas favoritas. Né? O poder dele está sempre presente, está presente aqui nesse lugar de hoje. E a sua fé que vai ligar esse poder dele na sua vida. Amém? João 6, versículo 47 diz o seguinte: em verdade lhes digo que aquele que crê tem a vida eterna. Se você crê, você tem. Quer dizer, então, se você crê, você recebe. Crer é receber, receber é crer. É o seu crer que vai fazer isso. Então, por isso que eu falei com aquela senhora que orei para os joelhos, que ela podia ter certeza que a cura é dela, que ela recebeu a cura, está no processo. Porque mãos foram impostas por ela. Mas a gente não tem tempo para explicar essa coisa na rua, em qualquer lado. Quando eu falei com ela, para ela declarar versículos que tem a ver com a cura que pertence a ela, e tomar esses versículos, né,
ao mesmo tempo que ela toma os remédios para dores, fazer isso até a manifestação da cura dela acontecer, eu falei Provérbios 4, versículo 20 a 22, que diz assim: Filho meu, preste atenção às minhas palavras e esteja disposto a aprendê-las. Abra os seus ouvidos aos meus ensinamentos. Não os deixe escapar dos seus olhos, guarde-os no centro do seu coração, pois eles são vida para os que encontram e saúde e bem-estar para o seu corpo. Né? Então, Deus está interessado tanto na nossa saúde física como na nossa saúde espiritual. Agora, essa palavra aqui que fala encontram é saúde e bem-estar para o seu corpo. Essa palavra saúde no grego, no original, quer dizer remédio. Entende? Então, quer dizer que Deus compara a palavra dele como remédio. Como que o remédio funciona no nosso corpo? Como que funciona? Primeiro tem que ser ingerido. Né? Se a gente deixa o remédio só na prateleira, na estante, não toma o remédio, nunca vai funcionar para a gente. Né? Deus está falando que a palavra dele funciona dessa mesma maneira. Você tem que tomar, você tem que ler, estudar, meditar, e declarar a palavra dele e praticar a palavra dele. Para que funcione na sua vida. Olha, a maioria de nós aqui talvez já tomou antibiótico antes, né? Uma dose só do antibiótico não faz nada. Geralmente o médico fala para tomar 1 ou 2 doses por dia, durante 8 a 10 dias, não é verdade? Mas nem porque a gente toma a primeira dose e não sente efeito nenhum, a gente para de tomar. Porque a gente tem fé que se a gente continuar tomando e fazer aquilo que o médico disse para a gente fazer, vai dar certo. Né? Geralmente não é até o 3º ou 4º dia que a gente começa a melhorar, depois de tomar antibiótico. Lá para o 8º ou 10º dia, a gente já consegue sentir uma grande diferença no nosso corpo. Deus também está falando, uma dose só da palavra dele não é suficiente. Né? Você tem que fazer isso diariamente, quantas vezes for necessário. E a palavra de Deus é boa porque não existe efeitos colaterais negativos. Quanto mais você toma, mais você lê, mais funciona também para a sua vida e para o seu corpo. Então, veja como Deus nos fala para tomar a palavra dele como remédio. Está nesse versículo. Primeiro passo. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e esteja disposto a aprender. Preste atenção. Isso quer dizer, esvaziar nossa mente de tudo, menos da palavra de Deus. Né? Quem aqui já preocupou alguma vez na vida? Todos nós já. Como que a gente preocupa? A gente está sempre pensando naquilo que faz a gente preocupar. Ensaiando situações piores na nossa mente. Mesmo quando a gente está dirigindo, indo para a escola, indo para o trabalho, a gente está sempre meditando naquilo. Isso é meditação negativa. Deus está falando para fazer a mesma coisa com a palavra dele. O que se torna meditação no positivo. Entende? É esvaziamento de tudo. Quando a gente preocupa, é só uma coisa que a gente pensa. Ele está falando para a gente, o primeiro passo é fazer isso. Põe a minha palavra na sua cabeça e pense, medite diariamente. Segundo passo, abra os seus ouvidos aos meus ensinamentos. Então ele está falando para fechar os ouvidos para tudo, menos para a palavra dele. Marcos 4, capítulo 24, diz algo mais em detalhe sobre isso. Diz assim, preste atenção ao que vocês estão ouvindo diariamente, o que vocês dão mais ouvido. À medida de pensamento e estudo que vocês dedicarem à verdade que ouvem, será medida de virtude, que quer dizer poder, e conhecimento que lhes será dado em troca. E ainda mais será dado a vocês que ouvem. Então, quanto mais nós damos ouvidos à palavra de Deus, mais o poder dele vai entrar em nossa vida. Quanto mais ouvido a gente der a medo, dúvidas, incredulidade, mais o poder disso vai entrar na nossa vida. Um dia eu estava meditando nesse versículo, dirigindo o carro, e eu escutei uma voz. Essa voz falou assim, você só surfa na onda que você pega. Aí eu lembrei como os surfistas ficam esperando a onda no mar, né? Eles ficam na prancha sentados, mas muitas ondas vêm. Mas eles não, só porque as ondas vêm, eles não pegam essas ondas, eles sempre esperam as ondas melhores. Eles veem algo numa onda e falam, essa dá para pegar. E eles pegam essa onda. Em julho de 2020, já alguns meses ali na pandemia, né?
Eu tive um sonho, esse sonho eu recebi uma palavra profética que falou o seguinte: não tenha medo dessa onda de terror, porque não é para você. Se vocês lembram ainda da pandemia, houve muitas ondas de terror, de medo, de doenças e de morte. Mas também, ao mesmo tempo, houve muitas ondas de fé, de curas e de milagres. Entende? Por eu tomar uma decisão e fechar os meus ouvidos para jornal nacional, mídia social, me afastar de pessoas que só falavam dessa pandemia, só falavam de doença, só falavam de morte, eu resolvi não pegar essa onda de terror. Mas por eu abrir os meus ouvidos ao que a palavra de Deus tinha a falar sobre fé e curas e milagres, porque foi só isso que eu fiz durante a pandemia, o poder de Deus de cura e milagre começou a operar em minha vida. Foi aí que eu comecei a orar pelos enfermos e eles foram curados. Entende? Mas foi porque por escolher uma onda que estava vindo. Né? Nós temos a escolha também. Agora, se você prestar atenção, a gente não precisa fazer esforço nenhum para preocupar. Na verdade, basta ouvir uma má notícia. E quanto mais a gente ouvir isso, mais a gente vai ouvir, mais a gente preocupa. O único esforço que o surfista faz é para equilibrar na onda. Mas é a onda que leva o surfista até o final. Entende? Muitas vezes a gente está ouvindo essas preocupações ou notícias ruins. E um dia a gente acorda com a depressão no nível mais alto. A ansiedade no nível mais alto, a gente não sabe como que a gente chegou até esse ponto. É porque a gente deu ouvido a uma má notícia e essa onda que a gente pegou, a gente não precisou fazer esforço nenhum até nos levar a um ponto mais profundo. E agora, para sair dessa onda, a gente tem que remar contra a maré, até chegar a um lugar para pegar uma melhor onda. Né? Então, por isso que Deus falou, prestem atenção ao que vocês estão ouvindo. A escolha é nossa. Só porque você ouve uma coisa, uma má notícia, não quer dizer que isso é para você. Romanos 10, 17 diz também que fé vem por ouvir a palavra de Deus. Não por ter ouvido uma vez, ou duas vezes, mas sempre ouvir no presente. É assim que a fé vem. Terceiro passo, ele falou, não deixe meus ensinamentos escapar da sua vista. Né? É tirar os olhos da nossa dificuldade, das nossas dores, do nosso corpo, das nossas enfermidades e pôr o olho no que a palavra de Deus tem a falar sobre isso. Uma vez, os discípulos estavam dentro do barco e havia uma grande tempestade contra eles. De repente, Jesus passa andando sobre as águas. E quando ele passou, todos pensaram que era um fantasma. E ele falou, não, o fantasma sou eu, podem ficar calmos, tenha paz. Então, Pedro, dentro do barco, gritou para Jesus, se és tu mesmo, então me manda aí para ele. Então ele saiu para a tempestade, o vento saiu andando pelas águas. Mas diz que no momento que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Né? Por quê? Porque ele tirou o olho da palavra de Deus e pôs os olhos nas circunstâncias que estavam ao redor dele. O mesmo acontece com a gente. Se a gente começar a prestar atenção e só olhar aquilo que está nos afligindo, afetando mais. Por último, ele falou, guarde os meus ensinamentos no fundo do seu coração. Como o remédio só faz efeito dentro do nosso corpo, a palavra de Deus também só vai fazer efeito dentro do nosso espírito. Né? Enquanto nós lemos, meditamos, praticamos, declaramos e meditamos na palavra, a palavra entra dentro do nosso espírito e começa a fazer efeito. Agora, no versículo 23, Provérbios 4, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração de quê? Não deixar incredulidade, não deixar dúvidas, não deixar medo entrar. Porque um coração cheio de incredulidade nunca poderá dar o fruto da fé. Né? A palavra de Deus é como uma semente. O nosso coração é como uma terra. Se a terra não é fértil, a semente também não vai dar fruto. Então, tem que guardar o coração sobre isso. Esses são os passos que a gente deve tomar para a palavra de Deus funcionar em nossa vida como remédio para a cura. Isso foi tudo que eu falei para aquela senhora para fazer até ela ter a completa manifestação da cura dela. Né? Mas 3 dias depois, a minha esposa foi para o trabalho, ela encontrou com ela lá, e minha esposa falou, olha, aquela senhora que você orou para ela estava esperando um milagre quando você tinha orado para ela.
mas porque a dor não passou, ela falou que talvez não seja da vontade de Deus que ela fosse curada. E no momento que eu vi isso, eu fiquei assim, eu fiquei triste, né? Porque eu estava esperando um testemunho e tinha dado as instruções para ela fazer. Mas ao mesmo instante eu ouvi do Espírito Santo que falou comigo assim, foi aí que ela perdeu. Eu falei, isso é estranho, né? Eu nunca tinha ouvido isso antes. Aí eu fiquei pensando e falei, foi aí que ela perdeu, né? Quando ela teve essa dúvida. Eu falei, me explica mais sobre isso. Aí ele falou comigo assim, olha, é como um antibiótico, né? Ao terceiro dia, se você para de tomar, não vai fazer efeito, né? Só porque você não sente, você tem que continuar tomando. Foi exatamente isso que aconteceu com essa senhora. No momento que ela entrou em dúvidas, o poder de Deus parou de funcionar no corpo dela. E Marcos capítulo 4, Jesus fala que a palavra de Deus é como uma semente. Quando plantada, primeiro nasce a planta, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga, né? Ninguém planta uma semente e espera ter uma colheita ao terceiro dia. Leva tempo. A palavra de Deus para funcionar na nossa vida também leva tempo. Funciona como etapas. O mesmo, vamos por exemplo, um exemplo assim. Se o semeador planta uma semente, ele chega lá no dia seguinte e não vê que é uma planta, ele não tira a semente do sol para ver se está funcionando, não é verdade? E se ele fizer isso todo dia, essa semente nunca vai crescer. Tem que deixar no solo até germinar e dar esse espaço que ele deu. O mesmo acontece com a palavra de Deus. Quando entra no nosso coração e a gente entra em dúvidas, em incredulidade, é a mesma coisa de ficar tirando a semente da terra. Nunca vai crescer. Por isso que Tiago 1, versículo 7 diz o seguinte: portanto, não pense tal pessoa com dúvidas no coração que receberá alguma coisa do Senhor. Então, quando aquela senhora falou que talvez não seja da vontade de Deus que ela ser curada, esse talvez criou uma dúvida no coração dela. E essa dúvida impede o milagre de Deus acontecer em nossas vidas. Entende? Então, eu falei com Deus, depois ele me explicava isso. Como que eu começo a explicar, então, para uma senhora dessa, ou alguém na mesma situação dela, o que realmente aconteceu? Porque isso era novo para mim. Né? A pessoa receber a cura e perder. Aí o Senhor começou a me explicar, então. Mateus 8, versículo 1 a 3 diz o seguinte: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Lembra do que a gente leu em Provérbios 4, 20? Meus filhos, prestem atenção às minhas palavras. Então vamos prestar atenção no que ele falou aqui. Ele disse que quer. Jesus sempre falou que quer e sempre curou. Você nunca vai achar uma situação ou algum lado escrito, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e João, uma vez que Jesus falou: não quero te curar. Ele sempre quer, sempre dá vontade dele. Agora, quantos ainda pensam como esse leproso? Sabem que Deus cura, que Jesus cura, mas não sabem se ele quer curar, né? Foi exatamente isso que aquela senhora falou. Ela sabe que Deus cura, mas talvez não seja da vontade dele curar. Entende? Isso é falta de discernimento, falta de conhecimento da palavra de Deus. O mesmo que ele fez para aquele leproso, ele faz para você. Ele está te falando aqui hoje. Ele quer te curar. Onde muitas pessoas perdem a fé e entram em dúvida é quando a cura não vem de imediato, quando não é instantâneo. Muitos pensam que qualquer coisa que você recebe de Deus tem que ser no instante, tem que ser milagroso. Entende? E muitos entram em dúvida e acabam por perder por causa dessas incredulidades que entram. Elas acabam por falar: se não aconteceu, se eu não estou curado, então é porque eu não fui curado. Né? Mas um dia eu li em Mateus capítulo 21 e Jesus me explicou isso. Ele disse que um dia ele estava passando no caminho
e estava com muita fome. E uma figueira com folhas, chegou na figueira e não tinha frutos nenhum. Ele acabou por amaldiçoar essa árvore. Né? Então dá para ver o tamanho da fome que Jesus estava. Ele amaldiçoou e num instante essa árvore secou. Mas em Mateus capítulo 11, a mesma história está escrita, mas diz que não foi até o dia seguinte que essa figueira secou. E Pedro até falou com ele: Jesus, olha, a figueira que tu amaldiçoaste ontem está seca hoje de manhã. Então, quando eu li isso, eu falei assim: parece que uma passagem contradiz a outra. Né? Tanto Mateus falou que foi exatamente, imediatamente. Marcos está falando que não foi de imediato. Eu falei então para o Senhor: qual que foi de verdade? O que aconteceu mesmo? Ele falou comigo no mesmo instante: os dois estão certos. No momento que eu digo algo, sempre acontece. E o mesmo acontece com você quando você fala algo e acredita no seu coração. E essa última parte que ela falou comigo: não deixe que o tempo que leva para acontecer te faça tropeçar, não te faça entrar em dúvidas ou incredulidade. Porque muitas vezes Deus começa a fazer um trabalho na gente que a gente não consegue ver ou sentir na hora. No momento que ele falou de amaldiçoar aquela árvore, a figueira, ela começou a sacar pela raiz. A raiz está debaixo da terra, a gente não vê, a gente não sente. Mas nem por isso, né, Deus não está trabalhando, só porque a gente não vê e não sente. A fé não funciona desse jeito. Deixa eu ver aqui. Geralmente, então, pessoas me perguntam: então, quanto tempo vai levar para eu ser curado? Então, a resposta para essa pergunta é: quanto tempo vai levar para você crer? Entende? Havia 10 leprosos que um dia seguiram Jesus, vieram para ele para cura. E Jesus olhou para eles e falou assim: vão mostrar seus sacerdotes. Né? Quando eles saíram da frente de Jesus, né, onde ele estava, eles saíram com os mesmos sintomas da lepra. E diz que foi quando eles foram curados. Ao ir pelos sacerdotes, eles foram curados. Né? Então, isso é um exemplo de uma cura gradual que está escrito na Bíblia. Enquanto eles foram curados. Enquanto você acreditar, você também será curado. Né? Outro exemplo é Naamã, no livro de 2 Reis. O profeta disse para ele: vai mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Não falou uma vez só. Entende? Houve um processo. E ele seguiu, foi curado. Um dia Jesus cuspiu no chão, na terra, fez o barro, pôs no olho do cego e falou com ele: vai lavar no tanque de Siloé. Isso é outro sinal de uma cura gradual, e não de imediato. Né? O cego teve que ir obedecer a palavra de Deus. E quando ele fez isso, ele foi curado. Marcos 11, 22 diz o seguinte: tenham fé em Deus. No original, em grego, diz o seguinte: tenham fé semelhante em Deus. Então Deus estava me ensinando: você tem que ter a fé igual a de Deus. Como que funciona a fé de Deus? Está escrito no capítulo 23 e 24 de Marcos, capítulo 11. Que diz assim: em verdade vos digo que se alguém disser a esse monte: ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, e ele receberá aquilo que ele fala. Então é assim que a fé de Deus funciona. Foi assim que ele criou o universo. Primeiro ele falou o que ele acreditou no coração, e depois ele recebeu. Chamar de luz, houve luz. Essa é a fé divina de receber qualquer coisa de Deus. Nessa versão que eu vi, King James fala, Jesus está falando para a gente falar algo 3 vezes. Isso quer dizer então o quê? Ele está chamando a nossa atenção porque a gente não fala o suficiente. Falar o quê? Pega a palavra de Deus, que tem a ver com a sua circunstância, com o seu milagre, e diga mais, diga várias vezes. Né? O Senhor me disse um dia: muitos não veem meu poder operar em suas vidas porque não falam minha palavra com fé, com poder. Põe a minha palavra em movimento, ouça acreditar na minha palavra, e grandes possibilidades estarão ao seu alcance. Foi aí que eu comecei a falar a palavra de Deus, foi aí que ele me ensinou aquilo que eu estou precisando. Eu falo a palavra de Deus. Marcos 11, 24, então.
Por isso, lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, de acordo com a vontade de Deus, creiam com confiança que já receberam, e assim lhes será concedido. Então, quando que ele falou que a gente recebe? Não quando a gente ora, não quando a gente sente, não quando a gente vê o que a gente está querendo, mas quando a gente crê. É aí que a gente recebe. No momento que você creu, o próximo passo agora é dar graças a Deus. É agradecer Ele como se você já tivesse. Assim como eu fiz um dia antes de ir ao consulado, para conseguir a graça de Deus pelo oficial lá do consulado. É isso que ele está falando. A adoração e louvor funciona como uma ponte que leva o seu crer até o receber. Em Hebreus 13:15 diz o seguinte: ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor. Por que é um sacrifício? Porque custa algo para a gente. Né? Mesmo nos dias ruins, mesmo quando parece que está tudo dando errado, nós devemos dar um sacrifício de louvor a Deus. Isso é muito difícil, né? Porque a nossa carne não quer fazer e o nosso pensamento fala, não está funcionando nada. Né? Uma vez, o apóstolo Paulo e Silas foram jogados numa prisão, por pregar o evangelho, por fazer nada de mal. Mas diz que à meia-noite eles começaram a louvar, cantar louvores a Deus em voz alta, tanto é que os outros presos começaram a escutar. Quando eles começaram a fazer isso, um grande terremoto aconteceu, que liberou todas as portas da cadeia e as correntes que estavam pegando ele. O mesmo acontece com a gente. Aquilo que está prendendo a você de receber o seu milagre, quando você crê, no momento que você começa a adorar, louvar o Senhor como se já tivesse acontecido por fé, vai ser seu, passa a ser. Glória a Deus. Por uma semana, estou quase acabando. Por uma semana inteira, um tempo atrás, o Senhor estava falando comigo uma coisa. Eu não retenho nada a um coração que me adora, um coração que me louva. De segunda até domingo, eu estava falando isso comigo no meu coração. Eu estava falando coisas que tinham tudo a ver com isso. O Senhor não retém nada a um coração que me adora, que me louva. Domingo de manhã eu cheguei na igreja e durante o louvor, quase no final do louvor, eu escutei uma voz. Essa voz falou assim, estava falando 3 vezes: louva-me, louva-me, louva-me. Meus filhos e minhas filhas não me louvam o suficiente. Meus filhos e minhas filhas não me louvam o suficiente. Falou 3 vezes isso. Mas quando ele falou, eu percebi que essa voz estava chorando, estava com uma agonia muito grande. E quando eu senti essa dor na voz, eu senti como se fosse minha, eu comecei a chorar também na hora. Entende? Aí eu fiquei chorando até que não prestei atenção mais em nada durante o culto. Não conseguia parar de chorar, porque a tristeza dessa voz era muito grande. Quando acabou o culto, eu fui lá na frente para orar para o pessoal que precisava de oração. E esse senhor que eu já conhecia veio para mim e falou: Alisson, estou precisando de oração, estou com pneumonia hoje. Aí eu falei com ele o seguinte, né? Eu orei para ele, e esse senhor tinha muitos problemas de saúde. Problema de fígado, problema de rins, problema de bexiga e pâncreas. O sistema dele estava todo desorganizado. Já havia anos. E nesse dia ele tinha acabado de sair do médico porque estava com pneumonia. Eu orei para ele e eu disse aquilo que o Senhor tinha me falado no culto e durante a semana. O nome dele é Jeff. Falei com ele: Jeff, faça de agora em diante a sua vida um louvor e adoração a Deus. Né? Deus está me falando que muitos de nós só tomamos tempo para adorar e louvar domingo de manhã na igreja. Isso não é suficiente. O que Deus quis dizer a sua vida deve ser um louvor e adoração. O seu estilo de vida deve ser isso. Né? E quando passa a ser isso, ele não retém nada para você. Ele dá tudo o que você quer. Eu falei com ele exatamente o que Deus tinha me falado a semana toda naquele culto. Eu falei com ele: de agora em diante, até você receber essa cura completa, ok? Louve o Senhor antes de ir para a cama. Se você acordar à noite no banheiro, louve o Senhor. Quando você estiver dirigindo o carro, faça da sua vida do seu corpo um louvor e adoração a Deus. Foi isso que eu falei com ele. Ele saiu do mesmo jeito que entrou, sem diferença, sem nada, né? Pelo menos não no físico.
2 semanas passou, esse homem veio para mim na igreja de novo. E ele falou assim: Alisson, eu nunca me senti tão bem nos últimos anos como eu tenho me sentido essas 2 semanas. O meu corpo está todo organizado, minha bexiga, meu pâncreas, meu açúcar, meu fígado, está tudo certo, entende? Em 2 semanas. Agora, deixa eu te perguntar, e se ele não tivesse feito isso? Porque isso que eu lembrei ele. Mas lembra que o Senhor te falou? Para louvar e adorar, porque ele não retém nada para um coração que adora, pelo menos que você fez por isso. Se ele não tivesse feito isso, né? Não sei, mas enfim, esse foi o testemunho dele. Glória a Deus. O mesmo acontece com a gente. Por último, vamos acabar aqui. Marcos 11, versículo 25. Sempre que estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. Deixem o assunto de lado, esqueçam, para que o Pai de vocês que está nos céus também lhes perdoe os pecados e transgressões contra ele e outros. Eu já orei por várias pessoas e nada aconteceu. Mas do momento que elas liberam perdão a alguém, a cura vem de imediato. Um dia, tinha uma mulher na minha frente e eu recebi uma palavra de conhecimento do Senhor. O Espírito Santo falou comigo assim: falta de perdão. Só isso que ele fala. Geralmente, quando ele dá uma palavra para a gente assim, é só isso. É como se ele jogasse a palavra em você e ele ficava de lado assim, de braço cruzado, esperando o que você vai fazer com isso. Né? E eu fiquei pensando assim: não, isso é coisa da minha cabeça. Né? Eu nunca vi essa senhora na vida, eu nunca vi essa mulher. E ela tem falta de perdão, né? A nossa mente já começa a brincar com Jesus. Né? Então, eu aprendi que quanto menos tempo a gente leva para obedecer e a fazer o que o Espírito Santo te falou, né? Menos tempo a gente dá ao inimigo para roubar essa palavra que é para a pessoa. Talvez a libertação dela também. Né? Então, se eu sair de repente e falar: nem sei como é que vai ser. Eu toquei no ombro dela e falei: desculpa, eu tenho uma pergunta para te falar. E geralmente, 50% das vezes eu estou certo. Ela riu e tal. Eu falei: você por acaso tem alguém ou um grupo de pessoas que fez mal por você, te magoou, que você não liberou perdão para eles? Ela falou: sim. Ela falou: quem? Ela falou: familiares. Né? Aí eu expliquei para ela o seguinte: olha, quando você não libera perdão para alguém, é como se você abrisse a porta para o inimigo, para roubar, matar e destruir tudo da sua vida. Muitas vezes ele vem e põe doenças e enfermidades no seu corpo. Muitas vezes, a maioria das vezes é assim que ele funciona. Como Jesus já te perdoou todos os seus pecados, tanto do passado, presente e do futuro, você está afim de liberar perdão para esse familiar que te fez algo mal? Ela falou que sim. Eu falei: então, tá bom, a gente está indo bem, né? Até agora está tudo bem. Então eu falei com ela: repete então comigo essa oração, revela uma oração de arrependimento. Aí, tudo bem, quando eu acabei de orar, ela falou: nossa, eu me sinto leve, como se algo tivesse levantado de mim. Eu falei: porque realmente aconteceu. Quando eu comecei a ir embora, o Espírito Santo falou comigo: pergunta se ela tem algum problema de saúde. Eu falei: por acaso você tem algum problema de saúde? Ela falou: sim. Eu falei: pô, estamos bem então, um momento profético bom aqui, né? Ela falou: o que é? Eu falei: tem um caroço na minha garganta. Eu já tive vários médicos, mas ninguém sabe o que é. Então eu falei com ela: olha, Deus sempre sabe o que é. Já que você fechou aquela porta para o inimigo, e você liberou perdão para os seus familiares, agora você pode receber a sua cura. Vamos orar para isso? Ela falou: vamos. Pus a mão nela, liberei a cura, repreendi aquele caroço em nome de Jesus. Quando eu acabei, eu falei para ela: agora faz uma coisa, dá para você sentir alguma coisa diferente? Aí eu vi que ela estava engolindo bastante, né? Por algum tempo. Eu falei: está sentindo alguma coisa assim? Ela falou: sumiu. O caroço sumiu na hora, né? Coisa que médicos não sabiam. Mas o que era a fonte desse problema? Falta de perdão. Né? Teve uma vez na Bíblia, em Lucas capítulo 5, Jesus estava ministrando dentro de uma casa
tinha muitos escribas e sacerdotes lá, tinha muita gente dentro da casa e fora da casa. 5 pessoas, 4 amigos com um paralítico vieram para que Jesus curasse o paralítico. Não conseguiram entrar na casa. Então o que eles fizeram? Acharam um lugar pelo teto. Chegaram no teto, eles fizeram um buraco e desceram o paralítico ao pé de Jesus. Né? Jesus falou para ele, nada de cura, mas ele falou, seus pecados são perdoados. Depois de um tempo que Jesus falou, você está curado, toma sua maca e ande. De repente, o paralítico. Glória a Deus. Mas Jesus fez o quê? Ele deu prioridade à condição espiritual desse homem, antes de ser a cura física. Por quê? A condição física dele estava ligada com o pecado. Entende? Como o veneno da cobra. Né? O veneno está na cabeça. Mesmo se a gente tira o veneno da cobra, se a cabeça estiver ligada ao corpo, esse veneno sempre vai produzir mais. Né? Sempre vai ter. Mas não é até o momento que a gente corta a cabeça da cobra que o veneno para de produzir. Então a mesma coisa acontece com a gente para receber cura. Se há algum pecado na nossa vida, se há falta de perdão, né, você vai receber no momento que essa fonte desse pecado, desse problema, tem que ser arrancada da sua vida. Entende? Amém? Então é o seguinte, não deixe que suas dúvidas, incredulidades e falta de perdão roubem o seu milagre. Isso impediu Jesus antes e impede hoje aqui agora. Amém? Então vou fazer o seguinte, vamos levantar, vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Porque Marcos 11:24 diz que se você orar, quando você crê que você já recebeu aquilo que você quer, será seu. Né? Então vamos fazer de acordo com a palavra de Deus. Amém. Então faça o seguinte, feche os olhos, mas abra o seu coração para receber e repete essa oração comigo, ok? Fala assim, Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Veio para o mundo como homem, morreu na cruz, e Deus o ressuscitou de entre os mortos. Naquela cruz, o Senhor me salvou. Eu recebo minha salvação. Naquela cruz, o Senhor me curou. Eu recebo minha cura. Naquela cruz, o Senhor me perdoou. Eu recebo o meu perdão. E libero perdão a todos os que me magoaram. Me perdoe por duvidar da Tua palavra. Me perdoe por dar ouvidos a homens e não a Tua palavra. Quando mãos forem postas em mim, o Teu poder de cura irá fluir em meu corpo e lançar para fora toda enfermidade e dores, e eu serei curado. Amém. Amém. Então, se você precisa de cura, de oração hoje, eu vou estar aqui na frente, ok? Vocês podem vir um por um, mas venha para receber, acreditando, crendo que quando mãos forem postas em você ficará curado. Do jeito que Jesus falou. Não porque você sentiu, não porque você viu a diferença. Se você está precisando de qualquer outro milagre, você cura. Né? Não interessa quanto tempo leva. Não deixe que o tempo que leva para você ver a manifestação do seu milagre te faça tropeçar, te faça entrar em incredulidade e desligar o poder de Deus na sua vida. Amém. Porque o que você faz desse momento até receber conta muito. Isso é que vai dizer o tamanho da sua colheita e o resultado. Amém? Amém? Se você precisa de oração, pode vir que a gente está aqui. I want to make sure that if people fall under the power of God, it's under the power of Him, not the power of my breath. That makes sense?